Graça e paz, irmãos. Continuando aí a nossa reflexão que iniciamos na semana passada. Round 6. Você está perdendo no jogo da vida, e o desafio nosso é tentarmos refletir sobre uma ideia um tanto quanto interessante acerca da nossa vida, né, no sentido de que tem um livro, né, do Philip Yancey, John Stott, que diz assim: ouça o Espírito, ouça o mundo. Então, quando a gente fala de ouça o Espírito, ouça o mundo, John Stott estava querendo falar sobre você precisa estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, conectado com o Espírito, para você poder aprender o que Deus tem para a sua vida. Agora, você precisa também ouvir o mundo para você saber trazer as respostas às perguntas que o mundo está fazendo. Com isso eu quero dizer assim, que nem sempre a gente fala a resposta que as pessoas estão perguntando, né? É mais ou menos assim, se alguém te pergunta quanto que está o preço da gasolina, você pega e responde assim, ó, abacate é verde. Né? Abacate é verde? É verdade. Mas não é a pergunta que a pessoa está fazendo. Muitas vezes, igrejas ficam falando de coisas que são verdade, mas não é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Então, por que a gente fala de séries como essa, né, e faz dela olha para elas e tenta trazer alguns aspectos da nossa realidade? É justamente porque a gente entende que há uma necessidade muito grande de nós fazermos uma leitura do mundo. E nada que acontece, por exemplo, nessa questão que a gente olha como a arte, porque o cinema, os filmes são arte, expressões artísticas, como música, nada do que acontece ali é por acaso. Sempre tem um ponto de conexão ao que está acontecendo na nossa cultura. E quando a gente fala dessa série, não tem como nós não mencionarmos o grande problema dessa série, que é o que a gente vai tratar hoje, que tem a ver com aspectos financeiros, tem a ver com as finanças. Né? Aquele jogo que as pessoas estão jogando, elas estavam perdendo as suas vidas naquele jogo. Mas antes de entrar naquele jogo, quem assistiu a série sabe, eles estavam perdendo outro jogo também, que é o jogo da vida financeira. A vida financeira daquele povo estava um caos, né? Estava um caos. E quando a gente fala dos problemas das pessoas que tinham com finanças, não tem como não lembrar desse sujeito aí, o Jin-Hoon, que era o protagonista dessa série, né? Em que ele é um cara que ganha dinheiro, tenta ganhar dinheiro fácil, mente para a própria mãe, não paga pensão para sua filha, e por aí vai. Né? Jin-Hoon, ele é um cara desse jeito. E Jin-Hoon tinha uma característica. Para todas as pessoas que ele conhecia, ele chegava lá nessas pessoas e pedia 10 mil wons. Wons é a moeda coreana. Para toda pessoa, era amigo dele, me dá 10 mil wons. Eu conheço vocês todos, seria mais ou menos eu chegar para você, me dá 10 mil reais aí, me dá R$1.000, me dá uma quantidade específica, né, eu estou precisando disso. E aí eu estava lendo algumas reportagens sobre um comentário dessa série, e teve uma repórter, alguém que analisou essa série, que fez essa seguinte pergunta aqui. Olha só essa pergunta que interessante. O personagem principal, o Ji-Hoon, vive pedindo 10 mil wons para as pessoas próximas. Será que ele precisa mesmo de 10 mil wons para essas situações? Ou o ato de pedir dinheiro emprestado virou um hábito para ele, porque ele pedia emprestado aqui para pagar o anterior, abria um buraco, né, para tampar outro. Tampava um buraco, né, que tinha, abrindo outro buraco. E assim ele vivia no ciclo dos problemas da vida dele. Com isso, a gente vai perceber que existe alguns problemas gerados por uma forma errada, equivocada, de a gente conduzir a nossa vida financeira, bem como a gente lidar com o dinheiro.
olhando para esse cara, a gente vai perceber, por exemplo, que a forma como ele geria a vida financeira dele interferiu na vida familiar dele a ponto dele perder a família. Ele perdeu, ele era viciado em jogos. Ele era viciado em jogos, a esposa não aguentou mais e ela vazou fora disso, se casou novamente e não queria saber daquele cara. E aquele cara, a filha dele já tinha ali 8 para 9 anos, e não aguentava olhar para o pai, porque via que o pai não tinha jeito. Ele perdeu a família dele. O bem mais precioso ele perdeu por desajuste financeiro. Mas não somente isso. Uma forma equivocada acerca do dinheiro também faz com que pessoas elas lancem mão de trapaças, né? Então ela faz de tudo, como ela acredita que o problema dela se resolve com dinheiro, ela acha isso, então ela vai lançar mão de qualquer situação para ganhar mais dinheiro, para ter a sua situação resolvida. Nesse caso do Jin-Hun, ele pegava o cartão da mãe, ele roubava a própria mãe. Ele roubava a própria mãe, né? Então, ele trapaceando ali. E quando você vai para dentro da série, por exemplo, você vai ver que esse cara ele começa a trapacear lá dentro também. Um monte de gente dentro da série, dentro do jogo, eles vão também trapacear. O quanto o entendimento equivocado acerca do dinheiro pode gerar pessoas, ou pode potencializar aquilo que já habita em nós, que é a maldade, né? A maldade que habita em nós. Outra coisa também que faz é um descaso com filhos, né? Ele não estava nem aí para os filhos. Ele queria resolver o problema imediato dele, que era ter 10 mil ons. Se ele tivesse o dinheiro para manter o vício de jogo dele, estava suficiente. Que se dane os filhos para lá. Essa era a vida dele. E outra coisa também, como descrédito, a forma como ele geria a vida financeira dele, fez com que ele entrasse num descrédito social e moral. E se você assiste essa série, você vai perceber algumas coisas assim, coisa mais esquisita. Como que um homem, né, um pai de família, ele se submete às questões tão vergonhosas, a ponto de assinar termos, entregando a outras pessoas que são credores a sua integridade física, dizendo para os credores: eu assino aqui, ó, que eu não tenho direito sobre a minha integridade física, mas você tem sobre mim. O que o vício no dinheiro vai fazer um negócio desse, né? A pessoa querendo ter um oportunismo. Quando a gente fala do problema financeiro dessa série, a gente sempre olha para esse cara e os outros 455 jogadores daquela série. Mas a gente não olha para esse grupo, para um outro grupo, que são, por trás das telas daquele jogo, tem um outro grupo também igual ou pior, que também tem problema financeiro. São aqueles que esbanjam dinheiro. São aqueles da sociedade aí capitalista que esbanjam luxúria, que olham para o dinheiro como um grande business, né? Um grande negócio para eles. Portanto, eles estão dispostos, assim como muitos dentro daquele jogo, eles estão dispostos a passar por cima de todo mundo. E o curioso é que eles estão em um determinado momento vendo pessoas numa tela, num grande telão, perdendo as suas vidas, eles lucrando com toda aquela jogatina, e eles simplesmente não estão nem aí para nada. O que eles estavam pensando? No dinheiro deles. Essas pessoas têm uma visão correta a respeito do dinheiro? Obviamente que também não. Obviamente que também não. E aí a gente vai entendendo também o outro lado, porque se por um lado aqueles jogadores estavam quebrados financeiramente porque administravam mal o seu dinheiro, por outro lado tinha gente que estava esbanjando, mas também administrando mal o dinheiro. Até porque o esbanjamento já é um mal encontrado. E aí você encontra nessa perspectiva equivocada do dinheiro a perda de sensibilidade. Não estava nem aí para as pessoas que tinham filhos para cuidar. Você quer o seu dinheiro? Você quer lucrar? Você quer pegar aquele dinheiro que está no porquinho? Então, você tem que dar a sua vida aqui. E sangue começa a correr, eles se matam, eles trapaceiam, eles não são honestos, coisa nenhuma. O jogo que eles estão estabelecendo, eles fazem a regra deles, e eles burlam as regras deles. E aí a gente vai vendo um povo extremamente insensível. Um outro ponto também que você percebe é a banalidade do mal por parte das pessoas que possuem recursos.
eles passam por aqueles moribundos da rua, eles passam por aquelas pessoas que devem até a alma, e simplesmente colocam essas pessoas dentro de um chiqueiro, entre aspas, e agora quem sair vivo daí vai ganhar um dinheiro para resolver a sua vida. Banalidade do mal. Banalidade do mal. Banaliza-se o mal. Existe uma pensadora, Hannah Arendt, que ela falou esse termo justamente, sobre a banalidade do mal. Quando o mal se torna uma coisa tão banal, e ela está mencionando um dos soldados, um dos grandes chefes dos oficiais de Adolf Hitler. Quando esse general, ele olha para aquela cena de Hitler mandando matar judeus, colocar judeus em câmaras de gás, ele olha para aquele cenário, ele coronel, ele um dos oficiais, ele simplesmente vai lá e leva. Ora, ele estava simplesmente cumprindo ordens, de forma passiva. Esse cara banalizou a maldade, as atrocidades que foram feitas com mulheres, com negros, com judeus, que foram colocados em câmara de gás no nazismo. Homens que morreram no nazismo, como, por exemplo, um protestante reformado, que você deve conhecê-lo, Dietrich Bonhoeffer, que morreu pelo nazismo, foi morto pelo nazismo. Então, tantas pessoas que morreram, e as pessoas banalizam, aquele povo está banalizando o mal, pessoas estão morrendo. Eu estava lendo uma reportagem hoje à tarde, cara, você sabia que mais de 160 milhões de pessoas morreram só no século XX? Mais de 100 milhões foi por conta de guerras. Um mundo que no século XX aprendeu a tecnologia para produzir em larga escala. Surgiu carros como Ford, produção em larga escala, aprendeu a fazer comida em larga escala. Um mundo que fez isso não te sensibiliza o fato de ter comida jogada fora e pessoas morrendo de fome? Não te causa um certo assombro? Eu não estou querendo que você saia daqui, óbvio, com um sentimento de culpa, porque tem gente morrendo de fome, você jantou e almoçou hoje. Ou você vai comer alguma coisa depois do que agora. Mas nós temos que nos sensibilizar, porque não se sensibilizar com isso é banalizar o mal. Tem pessoas morrendo de fome no mundo. Tem pessoas passando necessidade no mundo que nós vivemos. E mais, aquele povo também, eles se entregam aos seus próprios prazeres de uma forma assustadora. Se você assistiu a série, se não assistiu, é spoiler, tampa os ouvidos que eu não estou nem aí. Tem uma cena em que o policial infiltra no meio dos grandes jogadores, dos chefes. E esse policial disfarçado é convidado, ele está atendendo como garçom um dos grandes magnatas. E esses grandes magnatas, eles fazem de tudo para levar, ele faz de tudo para levar esse caboclo para um lugar secreto para ele ter relações com esse rapaz. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, portanto, se submeta aos meus prazeres. Ele se entrega aos seus prazeres na mesma força que ele acha que as pessoas deveriam se sujeitar às suas vontades, porque ele tinha o quê? Dinheiro. E uso equivocado, perspectiva equivocada do dinheiro. Dinheiro é para ser instrumento de bênção, não era para ser instrumento de poder. Com isso, nós temos uma constatação que eu queria que você prestasse bastante atenção nela, e eu vou ler pausadamente. Dessa forma, má gestão financeira não está relacionada com a quantidade de boletos a serem pagos, nem com a conta bancária positiva ou negativa. Má gestão financeira está relacionada com a forma de administrar os nossos recursos, desconsiderando a necessidade de servir a Deus com tudo que temos, a fim de que nos tornemos bons mordomos dos bens que Ele nos abençoou. O Ele ali, E maiúsculo, que Ele nos deu. Não tem nada a ver com ter muito ou ter pouco. Você pode ter muito e gerir pessimamente aos olhos de Deus o que você tem. Do mesmo jeito que você pode ter pouco, muitos boletos, e também gerir mal as suas finanças aos olhos de Deus, no sentido de que a questão não são as contas que você tem, mas são a motivação interna pela qual
você toma algumas decisões na sua vida. Para você resolver problema financeiro da sua vida, não basta uma palestra de algum gerente de uma instituição financeira. Não basta você aprender sobre investimento em bolsa. Não basta você aprender sobre como fazer um bom negócio. Aos olhos de Deus, você precisa de algo mais. Albert Einstein disse o seguinte: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. A ideia de Einstein era dizer assim, olha, você não resolve o seu problema quando você está no olho do furacão. É necessário você sair desse olho, é necessário você sair de fora dele. Pensando nisso, tem um desenho aqui que as crianças vão gostar pra caramba. Olha aqui. Existem esses 9 pontos e siga essa instrução. Sem remover a ponta do lápis do papel, imagine você aí, num papel, sem repetir o trajeto em qualquer um dos trechos, não é para repetir, é para fazer uma coisa só, direto. Ligue os 9 pontos com apenas 4 linhas retas. 4 linhas retas. Se você tiver uma caneta, pode fazer aí, tenta ligar aí. 4 linhas retas. Só 4. Não pode repetir nenhum trajeto. Tentou? Imagina aí. Imagina. Só existe, obviamente, uma forma de você fazer isso. E tem a ver com o que Einstein disse. Bonitinho vocês fazendo assim. Quando a gente olha para isso, para esse trajeto, a gente precisa sair, né, do plano em que nós estamos observando, obviamente, e imaginar algo que está talvez além. A gente precisa, para traçar e passar por todos esses pontos, a gente precisa de um elemento para resolver esse problema. A gente precisa pensar fora da caixa. A gente precisa sair do problema, ter os olhos fora do problema, olhar para além do problema, para a gente sair de qualquer situação que a gente está vivendo. Na vida financeira, da mesma forma. E por isso que quando a gente fala desse termo, o jogo da vida e a vida financeira, nós precisamos buscar uma nova perspectiva acerca da nossa vida financeira. Porque a gente não pode admitir que nossa vida ou é para ser rico, estável, mas também insensível, muito menos ser pobre que só fica passando aperto na vida e murmurento. Nós precisamos sair desse plano. Nós precisamos sair do plano da lamúria. Nós precisamos sair desse plano da mesquinharia. Mas para isso, para que nós saiamos desse plano, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. E existe uma história na Bíblia, que está lá em Gênesis, capítulo 41, verso de 1 ao 7, todo capítulo 41, mas primeiro do verso de 1 ao 7, que nos diz o seguinte: o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. O que a gente tem aqui em primeiro lugar no capítulo 41? Nós temos um problema que para Faraó, quem leu todo o capítulo, se você ler todo o capítulo, o Faraó ele tem ali o que está querendo dizer, que ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu vacas gordas e vacas magras. Em um determinado momento, as vacas magras começaram a engolir e devorar as vacas gordas. Ele dormiu de novo, assustado, olhou de novo um sonho
E no sonho tinha espigas boas, espigas ruins. Dado o momento, as espigas ruins começaram a consumir as espigas boas. Ele entra em desespero. Aquilo ele constata um problema real. Algo que ele percebe que Deus está aqui, não Deus, mas havia uma realidade por trás daquele sonho. Existia ali um problema sem solução para ele. O mundo antigo, se você estudou um pouco disso, você vai perceber que nesse tempo, o Império Egípcio era o maior império do mundo antigo. Era o maior império. E tudo que eles temiam era de serem destituídos por outra nação. Era o maior temor de uma nação, era eles serem destituídos, porque isso era certo. Todo reino que se levantava, ele tinha o seu apogeu, mas logo ele desfragmentava, caía. Então, ninguém queria estar no seu reinado sofrendo uma desfragmentação do seu reino. O que Faraó teme aqui é uma desfragmentação do teu reino. É a sua vida financeira ir por água abaixo. O que será que vai acontecer com a gente? O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer com o Egito? E ele tem uma constatação. Os seus reis, os seus magos, os seus sábios falaram que, olha, isso aí é um problema, do qual nós não sabemos nem resolver. Ele recorre aos sábios, mas o problema continuava sem solução. E aí o que ele faz? Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 40, no versículo 9 ao versículo 13, ele vem com uma solução fora do normal, porque o normal é ele procurar os seus magos e os seus sábios, mas os magos e os sábios não tinham solução, e aí ele vai para um outro homem. Hoje, ele fala com o seu copeiro, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os meus 2 servos, e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. O que ele faz? O que está acontecendo aqui? Faraó teve o sonho, recorreu aos sábios e aos magos do Egito, ninguém tinha resposta. Aí ele havia prendido o seu copeiro. O que é o copeiro? O copeiro do rei é o responsável, é o homem de confiança do rei. Era o homem de confiança do faraó. O copeiro era aquele que era responsável. Quando vinha trazer um vinho para o copeiro era responsável para colocar na boca e beber, em primeiro lugar, de primeira, para não correr o risco de o rei, ou o imperador, ou o faraó, no caso, ser envenenado. Ser envenenado. O copeiro ele era um homem de confiança, e esse copeiro havia sido preso por Faraó anos antes. E quando ele foi preso, lá estava um homem que havia sido preso também, porque havia uma calúnia sobre ele, que está lá em Gênesis 39, se você folhear a sua Bíblia, que era José. José tinha sido vendido pelos seus irmãos, e vendido pelos seus irmãos, ele foi para a casa de Potifar, um oficial da guarda de Faraó. E lá preso naquela casa, a mulher de Faraó intentou contra a vida de José, no sentido de que queria se deitar com ele. José foge com as roupas de baixo, com as roupas íntimas, foge daquela mulher. E aquela mulher, com medo do que iam pensar dela, diz que José que a assediou, que tentou contra ela, tentou se deitar com ela. E Potifar, quando chega em casa, manda prender José. E de repente chega um copeiro do rei, também preso, que era justamente esse cara aqui, que agora está com o faraó, para interpretar o sonho. E lá
tanto copeiro, chega esse copeiro e também tinha um padeiro. Tinha um copeiro e também tinha um padeiro. E esses dois têm sonhos lá dentro. E José interpreta os sonhos tanto de um contra o outro. E acontece exatamente o que eles queriam. O copeiro foi solto e o padeiro não. Aconteceu exatamente como José havia dito. Nesse momento, o testemunho de José na prisão, que não ficou lá lamuriando a vida, murmurando sobre as coisas que aconteceu com ele, nesse momento ele aprende uma grande lição, profunda lição. Que agora ele tem a oportunidade de contar para Faraó. Olha, quando eu estava preso, teve alguém que interpretou o meu sonho. O que Faraó faz? Faraó manda chamar esse jovem hebreu, porque ele também queria que esse jovem hebreu interpretasse o sonho dele. Ou seja, nós temos aqui duas situações. O normal, dentro da caixa, dentro dos 9 pontos, era Faraó chamar os seus magos e os seus sábios. Era isso que ele precisava fazer, e é isso que ele faz de primeira mão. Só que nem mago e nem sábio poderia dar solução para ele. Quando a gente fala da nossa vida financeira, já tentamos de tudo para solucionar a nossa vida financeira. Já pagamos conta, entramos em outra conta, já tentamos de todo jeito. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Mulher com fluxo de sangue já tinha gastado tudo, já tinha feito tudo ela tinha feito. Tudo aquilo que tinha de ciência mais absurda, ela já tinha feito naquele tempo. Gastado dinheiro, mas a cada dia ficava pior o seu sangramento. Até que um dia que ela olha em Jesus de Nazaré passando perto dela. E ela fala, o dia que eu tocar, eu vou ser curada. Aqui nós temos um homem, no caso o Faraó, que ele fez tudo o que ele podia e não tinha resposta. O que ele faz? Ele ouve falar desse jovem hebreu. E esse jovem hebreu explica esse sonho. Esse José vira para ele e diz, olha, você, o Egito, não somente o Egito, óbvio, o mundo passará por 7 anos de prosperidades e 7 anos de escassez. Os 7 anos de prosperidade indica 7 anos muito bons que vocês terão. Vocês terão um ciclo de 7 anos de prosperidade. Agora, você precisa ter uma estratégia para reservar as coisas e para cuidar do que você tem no período que você está bem. Você precisa pensar numa estratégia que você coloque essas coisas todas em ordem para enfrentar o dia mau. E aqui tem um ensinamento maravilhoso, né? A gente gasta tudo que tem, no 100% do que a gente tem, a gente gasta 110% do que a gente tem, aí depois passa aperto na vida inteira. Por quê? Porque a gente gasta 110%. Matemática não tem processo. Matemática é exato. O que José estava querendo dizer é uma regrinha simples de matemática. Você precisa guardar um tanto que dê para vocês se sustentarem 7 anos de escassez, de seca. Quando a gente olha para isso, você vê agora a palavra que José vai dizer para Faraó. Olha o que ele diz. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e que coloque-o no comando da terra do Egito. Ou seja, olha só, você não resolve o seu problema sozinho. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Você vai precisar de alguém para cuidar disso. O Faraó também deve estabelecer supervisores. Olha a estratégia que ele ponta de liderança naquele momento. Supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. E o que mais? Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O que a gente aprende aqui? Muitas vezes, nas nossas vidas, nós temos situações que só enxergamos uma saída. Só enxergamos uma saída.
E é justamente nesse momento que nós precisamos ouvir homens e mulheres de Deus para sairmos da fase tampões de cavalo, para ver a oportunidade que estão sempre, as oportunidades que estão sempre ao nosso lado, do lado de fora da caixa que eu estou vivendo. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, quando vamos falar sobre alguma situação, que seja ela financeira, que seja ela relacional, qualquer coisa. Aí você chega para a pessoa e diz assim para ela assim, você precisa olhar por outro ângulo. O que você está fazendo, você precisa pensar diferente. Aí ela pega e diz para você, mas eu não penso assim, porque eu não vejo assim. Aí você tem que dizer para essa pessoa o seguinte, eu sei que você não vê assim, e é por isso que eu estou te falando, você está equivocado. Você está dentro do problema, eu estou fora dessa caixa, por isso que as pessoas de fora são uma excelente estratégia para nos auxiliar. Muitas coisas que as pessoas de fora da nossa vida falam, que não sabem das contas que nós temos para pagar, muitas coisas do que elas falam, são estratégias de Deus para alertar você, abra o olho. Abra o olho. Como você conduz a sua vida, se chega alguém para te chamar, para conversar com você, em amor, abra o olho, abra os ouvidos, atente isso. Você precisa tirar os tampões, você precisa entender que existe outra oportunidade, que é o que estava ali. Se Faraó, para aí, eu vou ouvir um jovem hebreu? Quem são os hebreus? Perante os meus magos e os meus sábios aqui do Egito. Lembra de Naamã? Eu mergulhar naquele rio sujo? Quem é esse profetinha que nem sai aqui para me ver? E lá de dentro da cozinha dele, ele manda um recadinho de bilhete de papel de pão para mim? Se ele não pensasse fora da caixa, ele morreria de lepra. Precisou pensar fora da caixa da sua arrogância, da sua presunção ou das suas convicções e ceder para a voz de Deus na boca daquele profeta. Eu sei, muitas vezes você pensa assim, mas eu tenho experiência de vida, pastor. Eu tinha mais dificuldade das pessoas me ouvirem quando tinha menos de 30 anos. Eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo. Porque quando a gente vai ficando velho, o povo vai ouvindo um pouco mais alguns conselhos, né? Mas quando a gente é muito novo, as pessoas não têm muita paciência para ouvir gente nova. Eu quero lembrar vocês que Davi era o irmão mais novo, foi ungido rei. Por várias vezes, Provérbios condena os reis, os mais velhos, que se julgam sabedores das coisas, mas são extremamente duros de coração. E o Senhor, Ele se agrada do coração quebrantado. O que Faraó toma de decisão é que ele se abre para ouvir José. Mas não basta, porque não bastava só encontrar uma solução. Se você olhar na sua Bíblia, depois de José dizer isso e falar a estratégia, no versículo 37, o texto diz assim, no capítulo 41, versículo 37, o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os conselheiros. E aí eles tomam uma decisão. Qual que é a decisão deles? Ouvir os conselhos. Opa, falou, vou fazer. Falou, então eu tenho que mudar a minha perspectiva. A minha perspectiva tem que ser diferente. Então eu vou fazer o que esse homem de Deus mandou eu fazer. E aí, ou seja, não basta ouvir os conselhos, né? Ele toma uma decisão pela sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria de Deus na boca daquele homem. O que acontece? Faraó e os seus sábios se rendem à orientação de Deus.
se rendem à orientação de Deus. E com isso, Egito é poupado do sofrimento. O Egito não passou pelo sofrimento da seca. E mais, por trás dessa história, tem uma história de redenção por trás dela. Porque José era filho de quem? De quem que ele era filho? Como é que era o nome do pai? Fala alto aí para eu ouvir. Filho de Jacó. Deus tinha uma aliança com a descendência de Jacó. A fome ia acertar, assolar o povo hebreu, e começou a assolar. Os irmãos dele que haviam vendido ele estavam desesperados que iam morrer de fome. E o que acontece? Ao faraó se render à sabedoria de Deus, Faraó escolhe um homem, assim como José pediu, e esse homem, o próprio José, do qual o faraó entrega todo o governo para José. Ninguém mandava mais do que José, tirando o faraó, do que o próprio. Depois disso, ele se tornou o segundo mandatário da maior potência do mundo antigo nesse tempo. Ele se tornou governador do Egito. Por conta de Faraó dar ouvido à sabedoria, coisa que os irmãos de José não deram ouvido. A casa de José, os irmãos dele sentiram foi inveja dele, e entregaram e o venderam. Mas foi justamente isso que aos olhos dos humanos era mal, que serviu para o Egito se tornar fonte de bênção para outras nações. Fonte de bênção, inclusive para o povo de Israel. O povo de Israel foi abençoado pelo Egito no tempo de José, foi guardado pelo Egito no momento em que José olha para os irmãos dele vindo para o Egito pedir comida. Os irmãos de José não o reconhecem, e José o reconhece, os reconhece. José sabe quem eles são, e José os ampara. A história é maravilhosa. Se você ler, não tem como você ler essa história e não se encantar pela beleza de Deus e o amor de Deus, porque a expressão é Deus nos resgata, Deus é o nosso Salvador. José é um tipo de Cristo ali, aquele que reconcilia, aquele que não está pronto para nos oferecer a lei, mas está pronto para nos mostrar o pecado, mas oferece a graça. Por isso que José, a palavra dele, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E com isso, nós aprendemos que a nossa prosperidade, ela não é para nós. A nossa estabilidade financeira, ela não é para nós. Ela é para os outros. Ela é para a generosidade. Ela é para a missão de Deus. E eu quero te dizer um negócio. Talvez você não parou para pensar nisso. O Brasil é um país tão complexo que pessoas que ganham acima de R$3.500, acima de R$3.000, R$4.000 para cima, numa renda familiar acima de R$4.000, é classe média. Quem ganha acima de R$4.000 é renda familiar. Quem ganha mais de 10 na renda familiar já é classe alta. O Brasil é esse. Se encaixe agora em qual classe você está. Se você não está na linha abaixo da pobreza, que é a linha que ganha R$100 por mês, R$200 por mês, vamos falar menos de um salário mínimo por mês, você está na fase de prosperidade. Acredite nisso. Porque essa é a realidade do nosso país. Dessa forma, Deus está nos abençoando. Deus está fazendo maravilhas.
Em tempos de pandemia, Deus está nos prosperando, ou nos mantendo prósperos. Olha que maravilha, que Deus que tem misericórdia de nós, que Deus maravilhoso que cuida do seu povo, que Deus que dá o alimento para você, que maravilha de Deus. Vou usar um termo que eu não gosto muito desses termos no aumentativo, que Deusão bom esse, né? Tem Deus melhor do que esse Deus, não. Com isso, nós podemos aplicar à nossa vida alguns princípios e levá-los plenamente a sério. O primeiro deles, na vida nós precisaremos e precisamos passar por dificuldades, sem perdermos as convicções do coração. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, a gente passa por apertos financeiros, só que você precisa aprender que os seus problemas financeiros não podem fazer com que você perca princípios. Princípios de todos os níveis. Princípios do amor para com seu cônjuge. Não é porque o seu marido não teve condição de pagar a unha esse mês que ele não te ama. Viu, Deise? Outras irmãs aí, coitado. Não é porque você não teve condição de comprar algo para o seu filho que você deixou de amá-lo. Viu, filhos? Não é porque os seus pais não conseguiram comprar o presente que vocês queriam que eles não te amam. Nós precisamos passar por algumas dificuldades, mas sem perdermos a convicção do coração. Nós precisamos passar por dificuldade financeira e mesmo assim ser generoso. Nós precisamos aprender isso. Porque o que me motiva a generosidade não é o relaxamento financeiro, mas é o princípio do amor, da generosidade e da gratidão que eu tenho por Deus. O que me motiva a ser generoso não pode ser a condição melhor. Porque o nosso problema não é o dinheiro. Tanto que, mais um spoiler, não quer ouvir, tampa o ouvido. Alguém ganha o prêmio e não vai disputar o prêmio, desfrutar o prêmio. Ele retorna, porque ele quer jogar de novo. As pessoas que ganham dinheiro nas jogatinas, ela pode ganhar o que for, se o coração dela não transformar, ela continuará a esbanjar. A esbanjar. Chega na sua casa e faz uma lista de coisas que talvez podem ser cortadas, que vai sobrar alguma coisa para você ser mais generoso ainda do que você é. Segundo, às vezes, momentos de crise e dificuldades emergem para nos estimular a uma nova perspectiva. Talvez a gente passe por alguns tipos de problemas para entender que é nesse momento que nova forma de pensar surge. Tem uma frase também de Albert Einstein, também interessante para isso, que ele diz assim, olha, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Einstein é crente mesmo. Era, né? Às vezes os momentos da nossa vida difíceis é justamente para nos fazer quebrantar, encontrar novas oportunidades, humilhar. Só uma coisinha que eu quero lembrar disso aqui. Não vou voltar aqui. Hoje pela manhã eu citei, eu quero citar, depois eu vou até colocar esse exemplo aqui. Você quer ver um exemplo de uma crise, um momento de dificuldade que mostrou uma nova oportunidade? Você encontra na vida de Jó. Se os amigos de Jó falam para ele o que eles falaram quando ele estava na lona, doente, filho morto, sem nada na vida, nem a mulher dava crédito para ele, totalmente desacreditado. Se aqueles amigos dele falam para ele, no momento que ele estava na glória pessoal dele, ele ia falar assim, mas a minha vida está muito bem, eu sacrifico pelos meus filhos, eu oro, eu faço culto, eu me desvio do mal, olha só como eu sou bom. E ele reconhece que ele vivia orgulhoso disso. Ele se orgulhava da sua humildade. Ele se orgulhava da sua humildade.
Por isso que ele diz lá no capítulo 42, você tem que ler Jó e tentar perceber essas entrelinhas. No capítulo 42, quando ele diz assim, olha, eu te conhecer só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele está dizendo o quê? Senhor, eu ouvia o que o Senhor falava e eu tentava seguir de verdade, mas isso não era suficiente. E é justamente nesse momento que ele está extremamente angustiado, na lona, doente, câncer da cabeça aos pés. É nessa hora que chegam os amigos dele para falar para ele que estava em pecado, para acusá-lo. E aí ele encontra o que ele precisava encontrar para ter paz: Deus. E aí surge aquela afirmação: Jó não encontrou sentido para os seus problemas, mas ele encontrou Deus, e isso bastou. Nessa hora, ele muda a perspectiva. Ele entendia que a questão não era a solução e a resolução dos seus problemas, mas era ele encontrar Deus. Para a gente mudar a nossa vida financeira, a gente precisa olhar para Deus. O que Deus e como que Deus manda eu gerir a minha vida. E terceiro, considere o perigo de conhecer os conselhos de Deus, mas viver sob a orientação dos magos e sábios do Egito. Quando a gente fala disso, eu não fico, né, pastor, ainda bem, eu estou livre disso, eu não fico vivendo o conselho de mago e sábio do Egito, porque eu nem gosto do povo egípcio, né, acho feio, acho cafona aquelas roupas deles, então não gosto dele, né? Mas aqueles jogadores daquela série, eles estavam naquela situação porque seguiram seus próprios interesses. Os donos do jogo seguiram seus próprios prazeres. Como é que você lida com dinheiro? Você lida com dinheiro comprando sempre, a hora que lança uma promoção, você fica fissurado para ter aquele da última geração? Você compra uma coisa hoje, já está pensando em trocar essa coisa amanhã? Tome cuidado. Tome cuidado, porque o seu coração pode estar sendo seduzido por magos e sábios do mundo capitalista. Porque nós cristãos estamos muito acostumados a dizer que o socialismo é anticristão, o comunismo é anticristão. E a igreja presbiteriana tem uma definição com relação ao comunismo, né? Fé cristã e comunismo não é coisa que se coloca numa mesa, não se senta numa mesma mesa. É a mesma coisa que você perguntar assim, eu posso ser ateu e cristão ao mesmo tempo? Óbvio que não. Óbvio que não. O comunismo é uma seita, acredita numa linha de pensamento onde o Deus é a própria ideologia. E os defensores da ideologia, os profetas sem Cristo. Os Messias sem o Messias, deles. Agora, isso não quer dizer que essa busca exagerada por consumismo, que a nós está sendo, sempre nos apresentada, isso não quer dizer que isso está assinado embaixo, que é o certo. A gente tem que tomar cuidado com a forma como eu gasto meu dinheiro. Deus me deu recursos, e esses recursos precisam ser gastos para a glória dEle. Cada coisa que eu compro precisa visar a glória de Deus. Cada investimento que eu faço precisa visar a glória de Deus. Pastor, mas como assim? Eu vou comprar um terreno para a glória de Deus? Eu vou comprar uma casa para a glória de Deus? Eu vou comprar um carro para... Sim! Tudo. Isso não quer dizer que você tem que colocar lá uma placa e muito menos um adesivo. Isso aqui é para a glória de Deus. Não é isso. Pode colocar, não tem problema nenhum colocar. Mas a questão não é simplesmente colocar um adesivo ou dizer que é. A questão é, isso aqui, de que forma você vai glorificar a Deus nisso que você está fazendo? Você precisa encontrar esse significado. E tem uma palavra de Agostinho que ele diz assim, como que o sapateiro glorifica a Deus no seu trabalho? Como? Fazendo excelentes sapatos, sendo honesto nos seus negócios, olhando para o seu trabalho e fazendo uma coisa de qualidade. Como é que o funcionário, como é que o patrão, e tudo, como é que a esposa, como é que o marido, como que eu, com os meus recursos, eu esbanjo em outras coisas e negligencio outras. Obviamente, não havia problema nenhum em comprar um salgadinho mais gostoso para sua filha, para Jinhun. Mas havia um problema muito grande, ele gastar dinheiro com jogatina
e não ter condição nem de pagar a pensão da sua filha. E ele realmente não tinha condição. Ele podia dizer, olha, eu não tenho condição porque eu estou apertado, e estava mesmo, mas é óbvio que está. Ele está gastando com outras coisas, ele está investindo em outras coisas, que não a pessoa que ele precisava estar investindo naquele momento financeiramente. Portanto, o nosso problema não é a quantidade de dinheiro, mais ou menos. O nosso problema é a forma como gerimos, pelos conselhos de Deus e orientação de Deus, tudo aquilo que temos. Você pode dobrar o seu salário, mas se a sua perspectiva não mudar, nada vai adiantar. Eu queria te convidar para se colocar de pé e nós vamos orar e cantar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos, Deus, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a gerir a nossa vida de forma que todos nós, Senhor amado, vivamos uma vida que Te glorifique, uma vida que dignifique o Teu nome, com todos os nossos recursos. Nos ajude, ó Deus amado, a perceber a glória do Senhor, me convidando e nos convidando a olhar para a nossa vida financeira e não esbanjar a ponto de nos complicarmos posteriormente, mas também, Senhor, não ficarmos com aqueles olhares murmurentos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos. Que o Senhor não nos permita, ó Deus amado, sermos ricos esbanjadores e nem pobres murmurentos. Que o Senhor nos ensine a viver uma vida equilibrada, uma vida justa, uma vida generosa, um viver generoso, se comprometer com a missão do Senhor no mundo, com as nossas palavras, com as nossas orações, com o nosso comportamento onde nós trabalhamos, com o nosso bolso também. Nos ajude a isso. O Senhor está fazendo missões no mundo inteiro. Que o Senhor faça, ó Deus amado, com que nós sejamos para as pessoas, para o mundo, para as pessoas que nos rodeiam, assim como o Egito foi para aquelas pessoas daquele tempo. O Senhor usou o Egito, uma nação pagã, para abençoar o seu povo. Nos use como igreja do Senhor para abençoar todos os povos, para abençoar essa cidade, para colocar o coração nessa cidade, para amar essa cidade, para amar esses irmãos, para amar essa igreja, para amar pessoas, amar as pessoas às quais nós trabalhamos e convivemos diariamente. Que o Senhor nos ajude, Deus. No nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Adore o Senhor, que seja para você uma oração essa canção. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar
para não perder no jogo da vida, na área financeira, você precisa mudar a sua perspectiva. A questão não é acelerar mais, a questão não é fazer mais horas de trabalho, a questão não é essa, não é essa a questão. A questão é você mudar a perspectiva a respeito de tudo aquilo que você ganha, a gestão daquilo que você ganha. Nós precisamos aprender a administrar também em tempos de vacas magras a nossa vida. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Deus vivo esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sua vida financeira. Em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.